Prontos para a sua próxima experiência? Essa é a 5ª temporada do Nextp Podcast, o seu programa de cultura pop e entretenimento geek. Muito bem, meus caros ouvintes do Nextp Podcast, Cláudio Simões falando por aqui. Hoje eu vou mediar uma entrevista novamente com este entrevistado que você deu play. Se você já o conhece e principalmente ele já passou aqui, né? Um autor que fez aí da Válvula ao Pixel, no último programa que esteve presente no Nextp Podcast, falou de Além da Fumaça. E agora ele volta com mais uma obra, com mais um sucesso lançado. Tenho a honra de receber aqui, novamente, Edivaldo Silva. Seja muito bem-vindo ao Nextp Podcast de novo. É a primeira vez, né? E o entrevistado volta para falar de um novo livro que tem muito aí, esse seu novo trabalho, e a gente vai falar muito dele também. Olá, obrigado, Klaus. Muito bom estar aqui com você. Uma honra, um prazer enorme conversar contigo novamente. Seu primeiro convidado a voltar e para falar do meu novo romance. E foi muito bom ter falado do primeiro romance, né, que foi o Além da Fumaça contigo, e agora o novo, que é o 1968, Centelhas sob Palha Seca. Para quem ainda não conhece o Edivaldo ou não acompanhou aquele outro episódio, ele é um mestre em arte, né? E-mails, fez chover na publicidade durante alguns anos. Edivaldo, deixo para você se apresentar, fazer uma sinopse de si mesmo, para quem está ouvindo pela primeira vez, né? E para quem não lembra muito, que você se reapresentasse para o público. Quem é o Edivaldo? Muito obrigado, Klaus. Meu nome é Edivaldo Silva, eu sou mestre em artes multimédia pela Unicamp, com mestrado sobre conteúdo multiplataforma. Sou também pós-graduado pela USP em publicidade, tenho uma carreira bastante extensa aí no mercado de publicidade, trabalhei no Editora Abril, no Portal Terra, Telefônica, Fox, na Telefox, e ultimamente eu estou pilotando para a América Latina inteira uma plataforma americana de brand safety, brand suitability, nas redes sociais como TikTok, Facebook, YouTube, etc. Então, totalmente ligado nesse mundo aí de tecnologia, redes sociais, etc. O meu primeiro livro foi um livro mais técnico, que falava da revolução do streaming, e graças a Deus ele continua reverberando, né? Até essa semana uma menina acho que da Federal do Rio de Janeiro me pediu um exemplar, porque ela vai fazer a referência do livro no mestrado dela, da Dom Cabral. Então, porque foi o primeiro livro sobre esse tema lançado em português, né? Foi o primeiro e, por enquanto, o único autor a falar desse tema aqui no Brasil. Tem muito livro gringo, mas pouca gente escreveu. E, escrevendo esse livro, eu gostei do ato de escrever, de contar uma história, porque, na verdade, eu peguei a minha tese de mestrado e transformei numa história. Eu fiz uma narrativa, não acadêmica, mas eu comecei com a história dos Três Porquinhos, por exemplo. Então, eu comecei com o primeiro capítulo contando como os Três Porquinhos serão narrados hoje. Isso me deu essa insight de, é muito legal escrever. E aí eu lancei meu primeiro romance, que foi o Além da Fumaça, que me trouxe para conversar com vocês no Nextp anteriormente, e graças a Deus foi um sucesso. A gente foi um finalista, um dos 3 finalistas do Prêmio Aberte, que é a Associação Brasileira de Escritores de Romance de Suspense e Policial, e uma instituição bem reconhecida entre os escritores de suspense, de romance, e até me chamaram para subir no palco para falar do meu livro. Não fui o ganhador, fui o finalista, mas estava lá junto com grandes autores. Recebi menção honrosa no Latino Book Awards com romance em língua portuguesa também. Poxa, foi sensacional. E logo de cara já engatei esse segundo livro e, graças a Deus, está começando a divulgação e está aqui com você, já para mim já é a premiação, já tá valendo. E parabéns, né, pela menção, ser finalista do prêmio, e isso mostra como que você tem se envolvido. E é uma pergunta que eu tenho para você: qual que é o panorama do Edivaldo Silva, que lançou lá da Válvula ao Pixel, Além da Fumaça, estar lançando um novo trabalho? O que mudou em você, né? O que você buscou, se aperfeiçoou, foi tentando melhorar aí,
para chegar até esse seu novo trabalho? Eu acho que essa evolução do Além da Fumaça para o Centelhas foi uma mudança de tom. Então, o Além da Fumaça, ele é um livro de suspense numa pegada meio filme de ação, tá bem legal, tem essa proposta, e teve uma repercussão muito boa também, e nesse livro eu conto uma história bem de ação no momento histórico, que é o fim da Guerra Fria, Alemanha, Brasil e tudo mais, né? No Centelha sobre a Seca, até pelo tema, né, que é o fim dos anos 60, os movimentos estudantis de maio na França, e o momento que o Brasil estava vivendo, né, que era o começo ali que a ditadura, né, a gente estava em ditadura, a ditadura já estava rolando, e foi quando teve o ato institucional número 5, onde a jiripoca chiou, né? Foi pesado para muita gente, para os jovens, né? Então, por esse tema, o que aconteceu? Eu acabei fazendo, é uma história de amor, de um casal, que é o Thierry e a Beatriz, mas, é uma ficção, de novo, no momento histórico, novamente, eu segui esse caminho, eu acho que eu tenho uma facilidade com essa coisa de trabalhar com momentos históricos e criar uma narrativa ficcional em cima dele, e ele ficou mais, não vou dizer denso, mas com questões mais diferentes do primeiro livro, ele está mais assim, mais como um drama mesmo, tem até um final que está emocionante. Então, acho que essa foi uma evolução do Além da Fumaça para o Centelhas, que é esse livro novo. É 1968, né? Centelha sob palha seca. É um nome que pega aqui o mediador um pouco. E como que você escolheu esse nome? Como que você chegou até a conclusão aí para apresentar para o... Isso eu trabalhei primeiro com o nome Centelha, tentei vários nomes e tentei fugir da obviedade, né? Sempre, né? Então, eu cheguei no Centelhas porque você vai entender isso ao longo do livro até o final, que tem a ver com essa coisa da juventude, das centelhas sob palha seca, preparando um grande movimento, um grande incêndio. Nós somos a centelha. É uma frase que um dos personagens fala no meio e no final do livro, né? E o 1968 eu coloquei para deixar bem claro quando se passa a história, e é um ano que tem muita referência histórica, né? Está muito marcado na nossa cabeça. Tem o famoso livro do Zeni Ventura, que é um clássico, né? 1968, o ano que não terminou, tá em catálogo até hoje, mas tem muitas outras referências. Eu acho que, cara, eu vou colocar logo o ano de cara e juntar com o título, que é mais poético, e aí a pessoa já vai entender do que se fala no livro. Eu coloquei o subtítulo, né, que é uma história de coragem e paixão em tempos de luta. Então, essa foi a construção do título do livro. Quanto tempo, Edivaldo, foi a construção desse livro? Você começou a escrever, revisão, até o devido lançamento? Eu já estava escrevendo esse livro quando eu lancei o Além da Fumaça, por isso que eu teve um hiato aí de 1 ano e meio, 2 anos, né? Então eu já comecei a elaborar. Ali, quando eu lancei o Além da Fumaça, eu já tinha o rascunho, já tinha meio que uma estrutura montada, e diferente do Além da Fumaça, que começou como uma história e virou outra, eu já cheguei nessa história, já nessa ideia, né? Então, eu pensei o Thierry como pianista, né? Eu adoro sempre ter essa relação de música. Então, no outro livro também, o Bruno era um pianista, era um músico que dirigia um táxi e tal. Dessa vez o Thierry, ele é um pianista, que na verdade ele é um imigrante africano, que vem da Costa do Marfim com a família. O pai dele é um pianista clássico e ele é um pianista de jazz da noite, toca soul, jazz, os barzinhos de Paris, né? Porque eles são africanos da Costa do Marfim e vieram morar em Paris. Os 2 irmãos dele estão fora, morando nos Estados Unidos. Um se envolveu com os Boinas Pretas lá, né? Black Panther. E o outro tá na legião estrangeira, depois vira militar, tal. Então tem uma história legal de família aí, né? A mãe dele
se adaptando à França e tal. E esse é o Thierry, é o personagem que começa a história andando pelas ruas de Paris. A Beatriz é uma brasileira, ela é filha de um diplomata carioca, muito comum naquela época, né? O Rio de Janeiro é famoso por trazer grandes diplomatas, né, para a gente, e privilegiada, né, branca, estudada em Nanterre, na França, né? E aí eles se conhecem. Então, numa festa lá na Nanterre, ele não quer saber de política, ela é mais envolvida com isso, e aí começa essa história de amor aí que vem acabar no Brasil. Uma relação Paris-Brasil que em algumas vezes já foi muito frequente, né? E você fala sobre um período delicado no Brasil, né? Então, Edivaldo, como que foi para você tratar deste período? Seja um romance, não tem como fugir daquele período, né? E falar deste período para algumas pessoas é um tanto quanto difícil, mas quando você coloca esse romance, você vai ali tentando trazer uma outra perspectiva. Como é que foi para você falar dessa época? Então, para mim foi muito prazeroso, vou te falar a verdade. Apesar dos assuntos ser espinhoso, de eu coloco lá a questão da tortura, a Fernanda Bulhões, que é uma amiga da Beatriz, ela acaba se perdendo nos porões da ditadura, eles se envolvem com a Uni, os dois acabam aqui no Brasil se envolvendo com essa questão da luta armada. Eu coloco o Marighella como personagem real, interagindo com eles, o Capitão Carlos Lamarca interagindo com o Damasceno, que é o pai dela. Então eu coloquei personalidades reais daquele tempo, tanto na França quanto no Brasil, interagindo com os personagens fictícios. Então, a minha proposta foi fazer um livro, não um livro panfletário, não um livro de saudosista e nem um livro de algum militante falando que eu mudei o mundo. Não, eu fiz uma ficção mesmo, eu coloquei os jovens. Então, a pessoa que vai ler o livro, ela vai ter o olhar do jovem de 20 anos que está vivendo toda aquela transformação. Então, é uma ficção, tem uma narrativa a partir da perspectiva do Thierry, da Beatriz e das suas relações com família, com os amigos e com todo com esse momento conturbado da nossa existência, né? Então, e eu acho bom a gente dar luz, né? A gente trazer, a gente falar cada vez mais sobre a nossa história. Eu até vi um título do Roberto Sadovski, que escreve sobre cinema no UOL, e o título dele eu achei muito legal, sobre o novo filme do Walter Salles, né, que fala exatamente desse período da repressão, o novo filme do Walter Salles, que eu até esqueci o nome do filme, acho que é Eu Estou Aqui, Eu Ainda Estou Aqui, né? E o Sadovski, ele escreveu no título dele, falou assim, é um olhar no passado que a gente não quer ver, ou tipo assim, esse filme é um olhar no passado que a gente deveria trazer mais. E é isso, foi exatamente o que eu pensei quando eu escrevi meu livro. Cara, a gente tem que trazer mais isso, essas nossas histórias, né, esses novos períodos que a gente viveu agora com esse distanciamento, né? Então, foi bem legal essa experiência. Eu achei que foi bom, e até porque 68, eu, sei lá, não tinha nem... eu nasci depois, um pouco depois disso, então eu não vi essa época, mas eu vivi os reflexos disso, né? Porque eu participei de um movimento estudantil quando era adolescente, começo da juventude, participei de Libelu, Em Tempo, vários movimentos da Igreja Católica também, grupo de estudantes e tal. Hoje eu não tenho nenhuma ligação com política, eu não penso, não tenho essa preocupação em ser esquerda, direita, eu sou ambidestro, para mim o que vale é o que é o racional, mas isso fazia muito parte da nossa juventude, a juventude queria mudar e conquistar o mundo, né? Então, para mim, foi meio que até uma retomada para as questões que eu pensava, né, com essa coisa de querer sonhar o mundo, e que é exatamente o que esses jovens viveram, os jovens que viveram o fim da década de 60, né? Claudio, você fala também sobre música, que era algo muito frequente já naquela época, né? A música estava presente. Fala de Marighella, de Lamarca, figuras reais que aparecem aí na sua trama. Como que foi o processo de pesquisa para incluir, né, esses personagens históricos, ao mesmo tempo manter a ficção presente ali com esses personagens?
Não, foi um processo de bastante pesquisa, né? E, na verdade, como eu tive esse passado de muito ligado, né, com a questão da política, eu já sabia, eu já tinha lido o livro do Capitão Carlos Lamarca, eu sabia do Marighella de trás para frente, toda essa história da França e também dos jovens que lutaram contra a ditadura aqui no Brasil. Mas eu fiz muita pesquisa, como você falou, né? Então, li muito sobre isso, li os livros, vi alguns filmes interessantes sobre esse período. E aí o segredo foi pensar a história, como eu fiz no primeiro livro, né? Pensar todo o arco narrativo. Eu tinha esses personagens muito claros na minha cabeça, tanto a Beatriz quanto o Thierry, que eu tive algumas soluções para o Thierry, que na verdade ele seria o brasileiro que estava lá como um expatriado, mas eu falei, cara, vamos trazer uma coisa mais presente da realidade na França. Então, a imigração africana. A França, durante muito tempo, foi o grande, vamos dizer assim, que dominou ali, esqueci a palavra, mas não o império, sei lá, que dominou a África, né? Então, tem muito imigrante africano. E aí eu fugi do estereótipo, não é um imigrante africano pobre, é um imigrante africano que tem uma cultura bacana, o pai é pianista clássico e quer tentar a vida, foi com a família morar em Paris. E de novo, quebrei de novo, porque em vez desse cara que é imigrante africano ser um cara politizado, não, ele é um cara que não quer saber, ele quer tocar nos barzinhos, quer curtir o piano dele, e ele conhece a Beatriz, que ela é da elite, né, da brasileira, tá morando aqui na França, mas ela é a politizada, que quer mudar o mundo do jeito dela, tal, né? Então, foi muito legal. E tem uma questão também, que é a questão do racismo, que hoje é muito forte, naquela época era mais forte ainda, né? A gente está falando muito próximo dos anos 50, do fim da Segunda Guerra Mundial, é o começo, né, de quando os jovens começam a ter liberdade, voz, vez, a pirâmide concepcional começa a acontecer, mas ainda tem todo um legado de racismo. Isso eu coloco no livro também. Tem uma conversa entre o Thierry e a Beatriz sobre esse tema, que ele traz isso, né, para ela, e ela se questiona também sobre isso. Então tem bastante coisa, eu consegui trabalhar muitos temas, mas tudo dentro da ficção. É uma história que vai prender o leitor do começo até o fim, e o fim ele é bem poético, posso dizer para vocês. Não vou dar spoiler não, mas está bem bacana. Exatamente um ponto que você falou, que é essa parte, né? Falar sobre a desigualdade, sobre o racismo e outras questões que você aborda no seu livro. Isso tem sido cada vez mais pauta, né? Se discutir o posicionamento sobre isso. Então, você acha que o livro sai em um momento mais do que perfeito? Principalmente como você quer chegar nesse público jovem adulto, vem consumindo, vem trazendo aí essas questões que pegam livros que abordam mais essas questões. Sim, com certeza. Eu acho que está num momento muito bom da gente pensar nisso hoje, na nossa realidade de hoje, e também como isso é ao longo do tempo, né? Como as pessoas se relacionavam com isso. Então eu coloco umas situações bem engraçadas, que o Thierry, ele se sente até meio assim no aeroporto, chegando aqui no Rio de Janeiro, como as pessoas olham para ele, como as pessoas olham para o casal. Então, tudo isso eu coloco assim no momento em que era isso, né? Então, tem um livro, tem uns filmes bárbaros que falam sobre o tema, né? O Livro Verde, né, que fala de um músico, um pianista, que vai fazer uma viagem para o sul dos Estados Unidos e sofre com racismo violento. E quem apoia esse pianista, acho que é o Livro Verde, Green Book, é um italianão, tipo, classe média, e o cara é muito gente boa, eles acabam virando amigos pro resto da vida. Porque esse italiano, que é o motorista dele, e estava lá para fazer um bico, e acaba rodando com ele por todo o sul dos Estados Unidos, acaba vendo a realidade desse cara. Então, eu acho que esse é um tema que... Isso é um filme que se passa no fim dos anos 50. Então, eu quis trazer também, conhecendo e adorando esse livro, essas histórias, né, da luta, né, contra o racismo e tudo mais, eu quis trazer isso também, essa dinâmica para o meu livro, e graças a Deus eu consegui trazer de um jeito bem bacana, que faz parte da história. Não é
como de novo, não é uma panfletagem, não é sei lá, não é nada disso. É um romance, é narrativo, mas trazendo coisas importantes, acho que temas importantes para a gente falar, discutir e pensar. Chegamos à capa, né, do seu livro, uma capa que chama bem atenção e já dá um spoiler sobre o que vai acontecer, né? A capa tá ali os jovens marchando ali em direção, né, ao futuro, pela perspectiva da capa. Qual foi Isso. o processo? Exatamente a capa que o Edivaldo está nos apresentando. Edivaldo, qual foi o processo de capa? Qual foi a sua interferência ali na capa, a sua ideia? Como que vocês chegaram aí à conclusão desse trabalho inicial, que é a capa, né? A apresentação para as Isso. pessoas. Sim, então a capa ela veio dessa conversa com o Sidney Guerra, que é o diretor de arte, né, que fez a arte do livro. E ele me deu algumas opções, um casal, um branco e negro de frente e tal. E ele me deu uma opção de que ele fez com inteligência artificial, que é mais ou menos parecida com essa daqui. E aí eu perguntei para ele, cara, ficou legal, mas sem inteligência artificial, ele falou, puta, então não vamos usar não. Eu, com todo respeito a quem usa, quem faz e tal, mas dá maior trabalho para escrever um livro. Você tem que pesquisar muito, você tem que fazer, cara, escrever, reescrever, pensar de um jeito que o romance fique legal. E o mesmo vale para a ilustração. Dá muito trabalho o ilustrador ir lá, pensar, criar, não sei o quê. Aí você tá com o IA lá, meu, não, eu sou old school, vamos escrever, revisar, desenhar. Aí ele falou, tá bom, concordo. A gente chamou um ilustrador. Então, o ilustrador vou falar aqui para vocês, é o Samuel Florentino, que aí o Sidney me indicou o Samuel. Eu com o Samuel conversei e falei, Samuel, eu quero exatamente o que você falou. Eu dei um briefing para ele, olha, eu quero uma capa que mostre os jovens, que tem também os cartazes, né? Tipo, sejam realistas, pensamos impossível em francês e a França, e o casal indo em frente, que é esse casal aqui de costas, né? Tinha uma opção que era eles de frente, mas eu falei, assim dá mais uma coisa de mistério, do leitor caminhar junto com os dois, né? Então foi esse papo com o Samuca, que é o ilustrador, e ele resolveu bem, e eu fugi da inteligência artificial para ter uma coisa mais roots, mais verdadeira ali. Daqui a pouco a gente já toca nessa pauta também. Eu quero saber... Olha que eu adoro tecnologia, hein? Eu adoro tecnologia, mas nessa parte aí eu falei, não, vamos com o desenho, ilustrador, paga o ilustrador. Isso, desculpa, Klaus, você ia perguntar. Não, o analógico é essencial, né? E em tempos de inteligência artificial, o analógico ainda vai ganhar mais força, a gente vai falar sobre isso, mas como que a gente acha o seu livro, Edivaldo? Como que a gente chega até você, suas redes sociais, para deixar aquele feedback e para adquirir também esse trabalho? Perfeito. Você pode comprar o livro na Amazon, está disponível na Amazon para todo o Brasil, tanto no físico quanto do e-book também. Tem o formato e-book e o formato físico. Quem tem o Amazon Kindle ilimitado pode baixar gratuitamente, então está lá na Amazon. O meu Instagram é Edivaldo sem né? Alino Silva, Edivaldo Alino Silva. Aí se quiserem me adicionar e comentar, vai ser um prazer. Edivaldo, eu queria saber, você fez 2 romances aí em sequência e tem um intervalo, né, de 1 ano para lançamento, mais de 1 ano, na verdade. O que você consumiu até hoje, assim, desde o lançamento do Além da Fumaça? Como que você se atualizou? O que você tem consumido de literatura mesmo, né, de escritas? As notícias nunca param, né? Então, como que você vem se atualizando até, para quem sabe, um romance futuro? O Edivaldo está nesse momento. Na verdade, de lá para cá, eu fiquei muito focado na construção do livro, né? Então, eu vi muita coisa relacionada ao livro, e o que eu li bastante foi quadrinhos. Eu terminei de ler a coleção do Conan, eu cheguei no Conan 260, que eu estava com um monte Então, muito quadrinhos. Eu adoro quadrinhos, então, quadrinhos é um jeito de você fugir. Quadrinho europeu, bastante. Então, o Tente Blueberry, que é um clássico francês do faroeste e tal. Então, eu li mais quadrinhos
e pesquisa para o livro foi o que eu fiz, assim, de mais diferente aí na leitura. E participando de eventos da minha área, né, mundo afora, dando palestra, porque eu também tenho essa missão, foco, né, no dia a dia do trabalho, que é cuidar da Zephyr. Então, trabalho nessas duas frentes aí. Como que foi relacionar, né, esse tempo de escrita com o de trabalho? Como que você mesclou os 2 ali? Como foi a sua organização também, né? Dar atenção para os 2, é claro, um trabalho como esse, nem o livro exige muita atenção de quem está escrevendo. Como é que foi esse teu dia a dia, né, na escrita do novo livro? Eu tenho uma rotina que eu mantenho desde que comecei a escrever, né? Já há algum tempo, então eu acordo 5:30 da madrugada, faço um pouquinho do piano, que eu adoro, então por isso que meus personagens acabam sendo pianistas, os personagens centrais aí, né? Escrevo. Então eu pego esse tempo da madrugada até começo da manhã para sentar, escrever, rascunhar, reescrever, pensar. Fim de semana, obviamente, e feriados sempre que dá, né? Tento abrir um espaço também para não ficar só nessa coisa da produção literária, né? Para passear, fazer outras coisas. Então, por isso é que eu reservo esse horário mais da madrugada, que o cara de acordar cedo. Não sou aquele escritor que fica a noite inteira escrevendo. Eu gosto de escrever cedinho, porque as ideias estão frescas. E aí flui. Então, assim que eu consegui me organizar e ao mesmo tempo chegar às 9:30, foco no trabalho, vamos embora, o que tem que fazer, reunião, e vamos em frente, e depois manter o dia a dia também da empresa, né, o trabalho que é o que paga os boletos. Os boletos, eles sempre vêm, né? O boleto. É que nem dizia, o Belchior falava que o novo sempre vem, aí o boleto sempre vem. O livro ajuda boletos e o livro é um boleto, o trabalho ajuda. E aí aquele ciclo que o autor fechar. Exato. Exato. Na verdade, a literatura é paixão, né? É a mesma coisa da música, eu acho, né? Pouquíssimos são os músicos. Bom, o músico consegue, acho que até viver mais de música do que o autor da literatura, porque na música você pode dar aula, você pode. E também, como autor, você pode ir por esse caminho de dar aula, tal, não sei o quê. Mas é paixão, é você acreditar, a arte, acho que como um todo é assim, né? Você é, tentar achar um espaço, buscar o seu espaço. Cada autor tem sua história, como cada música tem sua história, como cada ator, né, tem sua história. Eu acho que esse universo da cultura, das artes, quadrinhos, né, como a gente acabou de falar agora, né, para quem quer buscar um caminho nos quadrinhos, você tem que estar preparado a equilibrar os pratos. Algumas pessoas, graças ao bom Deus, nascem com a condição de que poder se dedicar a isso, né? Então você tem lá uma renda, uma família, alguma renda por algum motivo e consegue se dedicar totalmente a isso. Outras não, que acho que é a maioria da população. Aí é saber equilibrar, né? Entre se manter bem no seu trabalho e continuar com uma atividade que eu acho que tem a ver muito com essa da paixão, né? É, eu acho que num país como o nosso, Brasil, né, ele carece de algumas estruturas, né, para possibilitar que a pessoa viva exclusivamente disso, né? Porque a gente tem outras demandas, né? A gente tem demandas urgentes, né, de educação, de saúde, de saneamento básico. Tem muita demanda, né, para esse paizão aqui, né? Então, mas somos guerreiros. Eu acho que quem consegue manter a fé, consegue produzir, escrever, trazer conhecimento, tá de parabéns, né, para quem tem essa garra e essa vontade. Eu admiro, não estou dando eu como exemplo, não, acho que eu me sinto privilegiado por ter essa disposição de poder acordar às 5:30, ter essa capacidade de, quero fazer isso e tal. Acho que isso também, no fim do dia, acaba sendo um privilégio de eu ter essa disposição, essa sacada e seguir fazendo isso já há um bom tempo.
Perfeito, Edivaldo, é isso mesmo. Você tem feito grandes trabalhos, teve seu livro que foi para Portugal, teve Além da Fumaça e teve agora 1968. E quais são os Começando a carreira dele. começando a carreira dele? Como que você eh, tem pensado nele em mensagem para as pessoas que vão chegar, né? Qual que é o principal legado que você quer que ele deixe? Qual é a mensagem que você quer que leve para as pessoas que tenham contato com esse romance? Eu acho que a principal mensagem é você nunca desistir dos seus sonhos e você sempre querer mudar o mundo de alguma forma. Eu acho que a mensagem desses jovens que estavam, principalmente, tanto na França, na França o movimento foi contra a autoridade, foi contra o status quo. No Brasil o movimento foi contra a ditadura, foi contra bala, tiro, canhão. Né? Então foi diferentes momentos, mas a juventude começando a falar cada vez mais, né? Então a mensagem é você querer ir buscar mudar o mundo. São realidades diferentes, né? Era uma outra geração, a luta era diferente, né? A gente vivia sob uma ditadura. O Brasil não é uma ditadura mais, a gente tem nossos problemas como democracia, como temos mesmo, mas o Brasil não é mais ditadura, então, e a luta dos jovens hoje, eles estão preocupados com outros temas, né? Com a questão de emprego, estão mais empreendedores, dos jovens, né, estão buscando o seu espaço. Então é uma luta diferente, eu acho que é uma luta política hoje que valeria muito a pena lutar contra a corrupção, porque a corrupção é um grande mal que assola o nosso país já há décadas, né? Então acho que esse é um tema que deveria ser cada vez mais abraçado pelos jovens, né? Você não vê tanto jovem falando disso, mas seria interessante. E o meu livro, apesar dele falar desse tempo, eu acho que de 68, eu acho que ele é atemporal e é uma mensagem exatamente por isso, pela buscar mudanças, né? Porque a ditadura brasileira era uma ditadura teoricamente de direita, não sei, né? Tinha o pessoal de esquerda lutando contra, etc. Mas não é sobre esquerda ou direita, é sobre a luta por mudança. Até porque ser ditadura ou ser ter um governo reacionário, um governo que cerceia direitos, não é privilégio de direita, não. Tem a Venezuela aí que está prendendo criança, matando gente, fraudando a eleição 3x4 e é de esquerda. Então, não é porque é direita ou esquerda. É o inconformismo do jovem, a vontade de mudar, a vontade de mudança. É uma mensagem muito importante. E, infelizmente, caminhando para momentos finais aqui, Edvaldo, eu queria até perguntar para você, quando a gente conversou, né, o episódio saiu em março do ano passado, ainda não era tão presente, tão frequente assim, a inteligência artificial. Hoje é intenso nas redes sociais, em qualquer lugar você vê uma inteligência artificial. Até você comentou sobre a criação da capa, se é da inteligência artificial não criar. Como que você tem acompanhado isso? Isso tá, de alguma forma, alguns autores falando que afeta um pouco o trabalho deles. Como que você tem visto? Você que trabalha aí com comunicação, né, principalmente, como você tem visto essa situação aí na sociedade? Eu acho que é um caminho sem volta. O que vai acontecer é que os autores, os artistas, todo mundo, a gente vai ter que aprender a lidar e a trabalhar com isso. Não tem como você barrar essa evolução. Você não tem como dizer que no meu caso, eu falei não, porque foi uma opção, né? Eu não quis usar, justamente em respeito aos artistas, em respeito ao trabalho do ilustrador, que eu sei que é sensacional. Como assim? Eu sou um cara que adoro quadrinhos, adoro arte, adoro. Não, cara, não vou usar. Mas tem gente que usa, vamos respeitar. E não dá para você lutar contra. Você tem que saber aprender. Mas eu acho que tem que aprender a usar de maneira ética, né? Então, o meu livro foi todo escrito no braço. Eu que pesquisei, escrevi, revisei. Mas já tem autores escrevendo tudo com inteligência artificial. Teve até uma japonesa, uma notícia que saiu até há pouco tempo, uma escritora japonesa ganhou um prêmio super importante no Japão e ela revelou que os diálogos que ela escreveu foi tudo com inteligência artificial. E aí depois o pessoal, putz, o que a gente faz agora? Por quê? No fim do dia, o que a inteligência artificial faz? Ela busca o material que foi construído por outras pessoas. Então ela pegou uma construção já intelectual já feita, traduz e coloca lá. E tem o risco, né?
de você que está lendo, você perceber, meu, isso aqui está com muita coisa repetida, isso aqui não está legal. Eu acho que talvez a inteligência artificial vai melhorar e vai fazer isso ficar cada vez mais natural, mas mesmo assim é um risco. Eu acho que sei lá, o roteirista de cinema, ou o escritor, ele tem que saber usar, porque é uma ferramenta que vai continuar sendo, mas eu acho que, no fundo, a criatividade... Por exemplo, pensar uma história como essa, como eu pensei, ou a anterior, o Além da Fumaça, você tem que ter muita referência, e você tem que ir quebrando você tem que ir quebrando o óbvio, né? Então, como eu falei, o cara é imigrante africano, mas ele não é um cara pobrinho, é assim, então a menina assim, você vai quebrando o óbvio. E eu acho que isso a inteligência artificial hoje ainda não consegue fazer. Ele não consegue ter a nossa mente, né, a criatividade nossa de quebrar o óbvio do ilustrador ou do artista. Se você ficar muito no comum ali, na obviedade, aí vai ser difícil você brigar com a inteligência artificial, né? Então, eu acho que o desafio nosso como criadores, né, como alguém que trabalha nesse universo, até como jornalista, né, como você, como jornalista, é ter fonte, é saber fazer uma boa entrevista, porque se você jogar lá na inteligência artificial, falar, meu, fala para mim, escreve para mim um texto sobre 1968, vai aparecer. Mas se você é um jornalista, você vai pesquisar, vai falar com o Zunini Ventura, vai falar com o professor da USP, vai trazer quotes ali, você vai trazer coisas mais verdadeiras. Então, acho que o trabalho humano sempre vai ser fundamental, mas a evolução vem e a gente tem que aprender a lidar com ela e saber como trabalhar com ela. Exatamente, né, Edivaldo? Assim como foi inventado o carro, assim como foi inventado depois o carro híbrido, né? A roda e tudo vai se inovando. Exato. Computadora. Hoje em dia tem máquinas, né, de computador aí que fazem muitas coisas. A gente vai evoluindo. E pensando aqui numa parte final, Edivaldo, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. E lembrando, quando tiver mais um romance ou qualquer outro livro, você está convidado a voltar e contar tudo de novo. Prazer imenso conversar com você. E eu quero que você deixe uma mensagem. Lá no outro episódio você deixou uma mensagem, eu quero que você deixe uma mensagem para o seu público, para os leitores que vão conhecer o seu trabalho, para todas as pessoas que vão ter contato, não importa a obra, mas com o Edivaldo Silva. Obrigado, Klaus, muito obrigado, uma honra, um prazer estar aqui com você. Eu acho que é uma mensagem que eu quero deixar para todos vocês, é exatamente a mensagem que eu quero trazer com o meu livro, né? Não se conformem, lutem por os seus sonhos, lutem por um mundo melhor, lutem por uma vida melhor para vocês mesmos, para os seus filhos, amigos, para quem está junto. Acreditem sempre, eu acho que, principalmente quem quer escrever, quem quer desenhar, quem quer tocar, quem quer ser advogado, médico também, ou engenheiro, sei lá, sempre tem um caminho. Acho que a gente não tem que olhar tanto para o lado negativo da vida, mas também os caminhos, as chances e as coisas as boas que a gente tem como país, como nação, né? O Brasil é uma nação privilegiada, eu acredito muito no Brasil, por isso que eu sempre escrevo histórias sobre as nossas histórias, né? Então, acho que a mensagem é a gente ter essa fé, essa esperança e continuar batalhando. É isso, meus caros. Para não dizer que não falei das flores, como diria Geraldo Bonzé. Está dentro do seu livro, hein? Que tem uma citação a isso. Exato. Em 1968. Exato. Tudo que o Edivaldo falou lá no nextbr.com, você tem o link da rede social dele, tem o link de Além da Fumaça, tem o link também agora de 1968 para você adquirir essa obra e você vai ter um panorama completo também lá no NextBR, no nosso Instagram, você fica por dentro aí dos lançamentos do podcast. Sou o Klaus Simões, estive na companhia do Edivaldo Silva por mais uma vez e juntos estaremos até a próxima experiência. Muito obrigado. Obrigado, Klaus. Obrigado. Prontos para a sua próxima experiência?
Essa é a 5ª temporada do NextP Podcast, o seu programa de cultura pop e entretenimento geek.